E aí, fala comigo, neste canal, neste programa, estamos trazendo ele, que é cantor, é compositor, é oriundo de uma das comunidades aqui do Rio de Janeiro, mas ele não está aqui só por conta disso, né? Um dos parceiros dele de composição, de muitas composições, de muitos sucessos, tá aqui. A gente vem falando sobre ele, porque com certeza você já cantou, eu também já cantei muitas das vezes nas rodas de samba. Eu vou botar só um trechinho, já pedir a licença poética aqui, frisar pra você. Frisar pra você que eu não sou cantor, mas ó, o amor é alegria. O samba é poesia, embala o povo a sonhar. Tô falando dele, Vander Carvalho. Samba minha calma, é luz que move a alma, o show tem que continuar. O show tem que continuar. Vamos lá. Vander, muito obrigado por você nos receber aqui na sua casa, né? Tá aqui abrindo um pouco do seu espaço para a gente poder conversar sobre a sua vida profissional. Desde já, eu que agradeço. Quero te dar um presente aqui em nome da equipe, que é o... Muito obrigado. Aqui, ó, um boné pra você. Bom da favela. O Bom da Favela. Então, se você não conhece... Bom da favela. Ó. Já vou colocar agora. Que isso, ó. Olha a moral, hein? Vander, vamos conversar mais um pouco? Vamos sim. Tá bom? Após a vinheta. JC, solta aí. Bom, estamos com ele, que tem muitas composições, sucessos. Eu citei apenas uma delas, porque, assim, são anos de estrada, né, Vander? Graças a Deus, muitas músicas. São muitas músicas gravadas, compostas, cantadas também, nas rodas de samba. Mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Quem é o Vander Carvalho? Eu me considero um cantor, né? Agora compositor, né? Eu comecei primeiro como músico, depois como compositor e depois agora como cantor, né? É mesmo? Isso, foi nessa linha aí. Primeiro músico, depois cantor, não, compositor e depois agora cantor. Né? Essas coisas de grupo, tudo. Considero um cara tranquilo, dedicado ao que eu faço, que é compor, né? Que eu gosto muito de cantar e tocar, que a gente gosta mais. Você veio da comunidade do Acari, que é uma das comunidades aqui do Rio de Janeiro. Como é que foi o seu início na música? Meu início na música quem teve toda essa ajuda foi o Luciano, né, que tá aí. Luciano Nascimento. Me apresentou. Vamos falar com ele. Me apresentou o Ronaldinho, né? Aí comecei a tocar, né? Mas assim, logo de cara, de moleque, como é que foi? Não, eu sabia alguns acordes, mas, exemplo, eu sabia o alfabeto, mas estava todo... Dava aquela bagunça, né? Começava com X e terminava com L. Aí ele foi ajeitando aqui, eu fui pegando muito rápido. Como já tinha as notas, né? Eu só fui organizando tudo certinho e comecei a tocar. Comecei a tocar. E aprendi rápido e demorou, acho que eu não lembro, mas foi bem rápido. Eu primeiro comecei a pegar o afoxé, né? Que era afoxé. Se você não sabe qual é esse instrumento, busque saber. Foi meu primeiro instrumento, né? Primeiro cavaquinho, mas como não tinha aquela habilidade, eu tive que ficar com a afoxé, que é para dar aquele... Te dar um molho, suporte, um swing, né? E eu ficar olhando, né, o que está acontecendo também, pegar algumas ideias ali que tá rolando e ir pra luta. No seu release, me corrija se eu estiver errado, foi o seu tio que te deu o primeiro cavaco, foi isso? Ele deixou o cavaquinho de herança familiar, né? Aí peguei o cavaquinho, mas eu já pegava esse cavaquinho sem ele deixar. Escondido. Pegava escondido o cavaquinho lá e... Aí quando ele chegava, putz, aquela mania de... A gente não sabe, né? Arrebentava a corda. Como é que eu vou trocar corda? Tipo, e agora? Não, pô, primeira coisa, você tem que aprender a tocar. Mas o pior é aprender a trocar as cordas. E assim, cada cavaquinho a gente tem seu jeito de trocar as cordas, de colocar. Aí eu falei, pô, aí já chegava bravo. Quem foi que pegou? Eu. Aí tinha uma bronca, né, aquela coisa toda, mas eu aprendi com os primeiros acordes, assim, a vontade, né? Foi com ele ali, aquela coisa de ver ele tocando. Ele tocava uns calangos, umas coisas que eu via assim, eu falava, caramba. Ele tomava umas canas, né? Aí arrebentava uma corda, quer ver? Puf, arrebentava uma corda, aí ficava com 3. Agora eu vou tocar com 2, arrebentava, aí tocava. Caramba! Sério? Isso aí era mais ou menos de que ano? Você lembra mais ou menos? 80,
anos 80. Porque anos você 80. estava falando sobre essa referência do jeito calangueado, que era justamente uma época muito antiga, né? Isso, o jeito calangueado de tocar, né? E naquela época tinham poucos cavaquinistas, né? O cara que tocava cavaquinho era rei. Era rei. E assim, eram poucos mesmo. Tinha, naquele tempo tinha aquele sovaco de cobra, aquele couro, né? Um tantanzão que tinha, o pessoal, era só batucada, não tinha... Quando tinha um cara que aprendia uma nota, toca cavaquinho. Mas... Você, depois que aprendeu a tocar cavaco, você começou também como cantor ou ainda não? Não, aí comecei a compor. Só compor. Aí eu fui pegando da coisa de compor. Aí comecei a compor. E até parei de tocar, assim, profissionalmente. Comecei a me dedicar mesmo a estudar e compor. Parei de tocar, assim, um pouquinho na noite. Fiquei mais naquela coisa de estudar mesmo. Eu estudei violão, estudei cavaquinho. Eu vi que você toca banjo também. Banjo, aí bandolim. Bandolim também? A gente arranha um pouquinho, né? Eu toquei muito... Aí comecei a estudar mesmo. Como é que é esse seu processo de você compor? Você para pensar em alguma coisa? Como é que é? É uma coisa muito natural, né? Assim, às vezes pinta uma ideia, às vezes também é uma situação que você vê acontecendo e você, caramba, você vai... Ou então um tema que você escolhe. Agora mesmo, né? Nós estamos participando do concurso da Taça das Favelas. Ah, que legal. Da CUFA, né? Da CUFA. Aí foram selecionados 10 sambas, né? Nesse concurso. Aí nós fizemos um samba chamado Gol de Paz, né? E a galera que quiser entrar lá no site, lá no Instagram da CUFA, né? E vote na música Gol de Paz de Wander Carvalho, Rogério Santos do grupo Os Originais de Samba lá de São Paulo. Caramba! Simval Correia e Luiz Martins, né? Impossível não ganhar, né? Ou tá entre os ganhadores, porque, pô... Vou cantar até um trechinho, né? Canta aí um trechinho, pô. Vim do campinho de barro, 11 pra cada lado, salva de palmas pra ela, salve a Taça das Favelas, se é menino ou menina, toca essa bola de prima, não há vitória sem luta, vamos suar a camisa da CUFA, vai dar gol, vai dar gol. E o pessoal, às vezes, também, eu gosto muito de trabalhar tema, né? Esse negócio de tema, né? Tem uma cantora de São Paulo chamada Yara Rocha, né? Ela tem um bar chamado Cantinho da Yara. Aí nós fizemos o samba pro Cantinho da Yara Rocha. Pô, que legal você conseguir trabalhar em cima desses temas. Em cima das ideias, né? Ideias e também quero uma música que fale... E também tem as nossas ideias, né? O que a gente às vezes vê no cotidiano, vê no dia a dia. Tanto é que eu tenho uma música gravada pelo Originais de Samba, um samba que eu fiz com meu pai, chamado Meu Herói, Meu Exemplo. Fiz agora uma pra minha mãe, né? Chamado Mãe Yara, que é o nome da minha mãe, Yara. Pô, então dá pra falar qualquer coisa que você faz. Vamos encomendar já um samba do canal Toca Aí, né? Naquela época você já tinha uma referência de composições, de tocar? Não. Ou não? Simplesmente você pensava nos temas e ali dos seus estudos você tinha um caminho? Não, eu comecei, acho que a gente tinha muito aquela coisa de falar de amor, né? Sim. Aí depois foi amadurecendo e criando essas ideias aí, mas porque as primeiras músicas são sempre falando de amor. Aí depois que a gente vai seguindo outras temas religiosos, né? Temas do nosso cotidiano também, de comunidade, né? E começou a pintar essas outras ideias também. Tem samba, da Taça das Favelas, a gente tem um samba que foi gravado pelo Ronaldinho, chamado É Gol, que fiz com o Ronaldinho, e Rogério e Simval. É Gol, tá no CD do Ronaldinho. Fizemos também outros sambas falando de comunidade também, falando do dia a dia, do sofrimento do povo da favela, dessa coisa toda. Acho que tem um que nós gravamos, como é que fala? Tem uma frase até que eu postei essa semana, que fala da periferia, né? Que fala o CEP, mais um CPF que foi cancelado, o CEP comprova o seu endereço, é periferia, pobre favelado, sistema falido, cadê meu direito? Caramba, pedrada. Cadê meu direito? A gente fala. Por falar em pedrada, né? Você tava ali nas rodas de samba e acabou conhecendo o Luciano Nascimento? Não, um amigo nosso que faleceu, o Agnaldo, né? Estudou comigo, falou, poxa, conheço um amigo aqui que toca um tantã. E, pô, vamos... Toca muito. E, pô, eu tava lembrando aqui, o Luciano tocando, né? Ele fazia uns instrumentos aqui, ele fazia um contratempo aqui
E era ruim de pegar ele tocando. Ninguém pegava, ele já falou nisso. Inclusive, se você não assistiu a entrevista com o Luciano, clica aqui, porque, pô, não é porque ele tá aqui do meu lado, não, que ele sabe que eu sou fã dele, né, Luciano? Aí, o cara é sensacional. Assista a entrevista com o Luciano. Luciano, Aguinaldo, né? Mas eu tive outros professores também quando eu estava na Brigada Paraquedista, né? Você foi militar? Era militar da Brigada Paraquedista e tinha uns amigos lá, de Jesus, né? Que tocavam banjo, levava. Fiquei até preso por conta disso, tocando no expediente. É, velho. Tava tocando samba dentro do quartel? Dentro do quartel na hora do almoço. Aí fiquei uns dias preso. Caramba! Aí tem um amigo também que ele era deficiente visual, que ele me ensinou também, ele passava as notas, escrevendo. Caramba, que bacana. Aí foram vários, eu tenho vários professores, né, assim, mas aí com o Ronaldinho, assim, foi uma coisa assim que juntou Vocês sincronizaram, né? O lance de aprender, o lance de compor, o lance também da parceria de ser amigo, de eu frequentar a casa dele, ele frequentar a minha casa, e aí virou aquela parceria, tipo, uma coisa assim, que a gente tem muita música. Vocês têm muitas músicas, né? Eu tava tentando achar ali um pouco da discografia de vocês. É claro que de repente não dá pra você ter muita noção. Você tem fora, mais ou menos uma ideia? tem, fora as inéditas, né? As inéditas. Mas você tem uma ideia de quantidade, de quanto? Não tenho. Ainda tem um caderno na casa do Ronaldinho, uns 3 cadernos só de música nossa. Caramba. Eu tenho algumas coisas também nos meus cadernos em casa, né? Também. E ainda tem o Simval também, Simval Correia, também, que é parceria, Seu né? parceiro, né? No caso, a gente tem muita coisa. Eu, Ronaldinho e Simval. Aí, como eu fui para São Paulo, aí já tem o Rogério. Aí, assim, o Ronaldinho, Simval, o Rogério. Agora, Luiz Martins também tem Fubá. E tem outros. Tem André Rocha, saudoso. Tem Moisés Santiago. Tem muita gente, graças a Deus. Você que ainda não sabe quem é o Ronaldinho, nós estamos falando do Ronaldinho, craque de samba, que foi do Fundo de Quintal. Se você ainda não assistiu a entrevista com ele, clica aqui e assista, porque é outro ícone do mundo do samba, do mundo da música. E assim, sei que vocês tiveram muitas músicas, mas você lembra qual foi o seu primeiro sucesso ali, gravado e cantado pelas pessoas? A primeira vez que eu ouvi uma música minha cantada na boca do povo foi a Testemunhas do Amor, né? Que é minha, do Luciano e do Ronaldinho, né? Eu fui para São Paulo, fui no Terra Brasil, aí tava tocando e todo mundo cantando, eu fiquei assim, caramba, e é uma música do meio do disco, não tem um refrão, aquela coisa toda, eu falei, mas a música tem uma mensagem, né? Uma parada, eu fiquei olhando assim, putz, eu falei, caramba, todo mundo cantando. Canta um pouquinho. Vamos deixar que a lua ilumine nossas noites e as estrelas brilhem como se fossem testemunhas desse nosso amor. Eu acho que essa camisa... Ah, não, essa aqui é Laço de Amor. Essa da outra. Meu amor. E essa camisa aqui é do meu compadre, né? São camisas com frases de nossas músicas também. Pô, que legal, que projeto bacana. É meu compadre, né? Só procurar também no Instagram, meu compadre oficial. Aí tem essa Laço de Amor, tem Testemunhos do Amor, Merece Respeito, e tem também que é a nova do Revelação também, que é Mal Resolvida também, que é de nossa autoria. Nossa, são muitas músicas, né? Como é que é sentir, se é que você consegue traduzir em palavras, a sua música cantada pelas pessoas, no rádio, na televisão? É uma alegria, aquela sensação de dever cumprido, né? Quando você vê o resultado, né? Uhum. Quando você toca ou canta a música, às vezes até uma inédita mesmo, que as pessoas se identificam, caramba. Tem músicas minhas do meu CD que não são tocadas, mas o cara fala assim, caramba, eu gosto muito de uma música do seu CD, aquela, aí eu falo, quero achar uma saída. Eu, Ronaldinho, Simval, Corvo, Ronaldinho, Simval e Corvo. Essa música já estava pronta, a gente definiu, vamos mudar o refrão, com o Rogério a gente mudou e entrou no CD na última hora. Quero achar uma saída. E também tem outra que o pessoal gosta muito, que é a Maria Tereza de Lourdes, que tem a participação da cantora Keila Regina. Uhum. Tem uma outra também que a gente começou a fazer Tem aquela também? Não, nós começamos a fazer um samba e um parceiro me pediu, pô, tô com uma música para terminar, e nós mandamos, terminamos esse trecho aqui, Ele mandou, poxa, não gostei, não ficou, sei lá, não agradou ele. Aí nós pegamos essa música, esse trecho, e fizemos um outro samba. Aí virou o nome Já foi transformado. Transformamos em outro samba e foi gravado também no CD, que teve a participação dos Pretos, né? Do Quintal dos Pretos lá de São Paulo.
Um samba que fala das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Aí, graças a Deus, a gente não tem... Não tem fronteira, né? Não tem música perdida. Pois é, você consegue mais ou menos falar aqui, claro que são muitas pessoas. Quem foram as pessoas que gravaram um pouco ali das suas músicas? Fundo de Quintal, Gamação, Yara Rocha, Originais de Samba, Vagninho Ex-Negritude com Péricles, Vagninho. É mesmo? Antes Samba que Mal Acompanhado com Mumuzinho. Mumuzinho, Trânsito Livre, que tinha o Mumuzinho, aquela galera toda, né? Deixa eu ver mais quem. China Pereira de São Paulo. Eu gravei no meu disco. Tá certo, 8 faixas, todas minhas, né? Deixa eu ver se eu lembrei aí. Alex Fernandes, Alex Viana. Eu esqueci, hein? Não tem problema não, tem bastante gente, graças a Deus. Tem bastante gente. E você também, segundo lá o seu release, você já tocou em muitas casas, inclusive lá no Cacique de Ramos, né? Toquei no Cacique, teve um projeto, né, que a gente faz numa excursão de São Paulo pro Rio, né? Fiz com o Projeto Rosa, que toquei no Cacique, toquei no Bar do Zé. Legal. E a gente tá programando uma nova pro final do ano agora de novo. Tem espaço lá? Tem vaga? Tem, claro. Não, a gente faz de São Paulo pro Rio, né? Tem problema, eu tô me jogando. Vai que uma hora, né, eu consigo. Eu não escrevo nada, não. Nem canto. Eu toco alguma coisinha, um pandeiro cansado. Mas a gente pode botar uma vírgula, né, Luciano? Assim, não, eu tenho vários parceiros, assim. O Luciano agora me mandou uma primeira do pessoal que tá guardado. E se eu for falar de primeira, assim, eu sou muito cobrado, né? Eu tenho muita primeira que me mandaram e eu não terminei ainda. É mesmo? Ou então, e assim, mas também tem muitas que eu mandei que também não terminaram. Ah, faz parte, mas né? Eu não posso, aí eu falo assim, quando eu vou cobrar, eu falo assim, pô, não posso cobrar porque eu tô... eu já tô no débito com outros e outros compositores. Mas assim, a gente tá sempre procurando fazer, assim, a hora que pinta também inspiração, porque não tem essa coisa de falar assim, vou pegar agora essa música e vou fazer. Não tem como. Porque às vezes a gente vai fazer eu vou para fazer um samba. Chega na hora, pintou uma nota e você faz um tom, faz um negócio ali, ou então vê uma ideia, muda totalmente, você vai para outra música, ou então a música que estava pronta ali para terminar, você já modifica e transforma em outra música. Mas, Wander, são muitas músicas, né? Você consegue, claro, né, tirando as que têm sucesso, mas assim, vir a maioria na cabeça, na mente? Tem. Principalmente acho que... Fizeram... Não, acho que tocam também no coração. Tipo, que fiz mas minha você mãe. tem? Acho que... Porque assim, alguns compositores que nós já entrevistamos, né, amigo JC, falam que não tem filho preferido. Que amamos todas iguais. Pra você, então, é diferente? Não, tem algumas que tocam assim, diferente. Ah, olha aí. Então os outros esconderam o jogo. Tem sempre aquela que toca, tipo assim, agora minha mãe tá aqui mesmo, pô. Eu fiz eu vou lembrar aqui, ó, vou cantar até um trechinho, né? Pode mãe, cantar um trecho. Tua fé, tua crença, tua bênção, proteção, mãe, que é canto e lamento, amor puro, sincero, coração. Mãe, me ensinou a nunca desistir e sempre me cuidar ao andar por aí. E ao me levantar, se acaso eu cair, mãe é sempre mãe. Mãe, você é feita da luz que vem da criação. Me pegou pra dormir, me levou pela mão. Do amor da minha vida é você a razão. Leva meu menino pequeno, flecheiro, caçador. Pra nadar nas águas por onde passeiam as sereias. Me deixa cantar todo o seu encanto com teu amor. Eu te guardarei para sempre, meu peito, manhara. Aí com Luiz Martins e Adelita. Pessoal lá de São Paulo. Escreve fácil, né? Não é assim, não falo que eu escrevo fácil. Eu tenho bons parceiros que acreditam nas minhas loucuras e eu acredito na deles. Mais bacana ainda. É, muito legal isso, né? O Simval é um cara espetacular, o cara. Ele vem com umas ideias assim, meio louco. Eu falo, caramba! Aí eu também, às vezes, eu vou também com umas ideias malucas. Não, peraí. Aí dois loucos se entendem, né? Sim. Essa parceria, né? Você falou algumas parcerias com o Luciano, com o Ronaldinho. Quem são os outros parceiros também que você tem uma afinidade? Tem uns caras assim, quando eu mando uma primeira, eles mandam uma primeira, a gente tem o Fabiano Fubá, que é de São Paulo, Osasco, lá tem o Luiz Martins também. O Rogério Santos nem fala, que já é assim, uma coisa assim que a gente
a gente marca tem um tempo que a gente não faz, a gente tem uma receita, né? Eu faço um jiló recheado, né? Ah, é? Aí a gente compra uma cerveja, coloca lá, aí faz um giló recheado da cerveja, e às vezes sai 3 sambas. Pô, assim, traz fabricado? 2, às vezes faz um, mas às vezes não faz nenhum e a gente bebe e come. Bebe e come de qualquer jeito, né? Isso. Agora, quem são os compositores ou as pessoas que você ainda não escreveu e que você tem vontade de fazer uma parceria? Peguei agora, hein? Pegou mesmo. Não, mas tem um Arlindo, saudoso Mário Sérgio também. São 2 pessoas assim que eu tenho um carinho e sou fã assim do trabalho deles. Kleber Augusto também. Já marcamos de fazer, mas também ainda não rolou. São esses 3 aí, eu acho que sim. Vander, você também veio nessa linha de tocar, né? E além de compor, e além de cantar, o que é que te dá mais prazer ali como músico? Eu gosto de tocar. Eu gosto de ver o povo feliz. Eu gosto de ver a galera, sabe, vibrando ou então cantando. Tem uns vídeos assim meus que eu fico olhando assim, aí às vezes, principalmente quando são as minhas músicas, né? Uhum. Tem um vídeo uma casa que eu toco toda sexta-feira em São Paulo, que é Monarca Bar. Aí tem uma hora que eu tô cantando Laço de Amor, quando eu olho pra trás assim, aquela gritaria, o pessoal gritando, as mulheradas gritando, eu falei assim, meu Deus do céu, eu falei assim, caramba. Aí você olha assim, a música na boca do povo, aí você cantando e tocando, ou tocando, a emoção é... A emoção é grande, né? E como é que foram essas jornadas, né? Porque você entrou ali com o Ronaldinho, eu já estava com o Luciano, né? Acabou conhecendo outros artistas. Como é que foi essa sua jornada também ao longo desse caminho até hoje? Ainda tem histórias, né? Histórias, pagodes também. Sim. Que eu passei, que eu tava falando da Tia Gessi. Sim, que eu passei, na verdade eu fui substituir o Xande, né? Na Gessi assumi o cavaquinho. Naquela época que a Tia Gessi brigou com o Xande, foi isso? Estamos sabendo, ó. Você que não assistiu a entrevista com a Tia Gessi, clica aqui e assista, porque ela contou essa história. Se você não sabe, vá lá e fique sabendo. E eu comandava, né? Junto lá com a galera, a gente comandava a mesa. Mas quando eu cheguei, eu não fui bem recebido não pela galera, não. Porque, assim, o Xande ali era o cara, né? Aí, pô, chegar pra substituir o cara... Era uma responsabilidade. E os caras que tocavam também não... É mesmo? Não tiveram uma boa aceitação, não? Não. Depois que foram, né? Aí você foi mostrando. Quem era o Vander. Aí foi mostrando. Tanto é que todas essas músicas minhas gravadas, antes eu mostrava na Gessi, no Pagode do Céu, a gente tocava ali as músicas, né? Pô, que bom que você tinha essa abertura, né? Mas ali a Gessi foi também onde eu comecei a cantar também. Foi a segunda fase, né? Primeiro tocar e eu comecei. Mas eu lembro até de fui tocar na Gessi e tal, tô lá e o cara fez assim, né? Tipo, esse cara cantando isso aqui. Aí eu, e aí? Mas o cara era fortão, né? Mas o cara era forte, né? Aí eu falei, mas... Se ele vem pra cima, eu ia apanhar pra caramba, né? Mas eu falei assim, eu não vou... Pior que lá não dava nem pra correr. Não, aquele corredorzinho ali. Aí ele fez assim, virou a cara e eu falei assim, então tá bom. Obrigado. Falei, obrigado por me salvar. O cara era forte, mano. Aí eu passei pela Tia Gessi, pagode da Tia Gessi, também o Pagode do Serrão. Participei também de alguns grupos, né? Com o Luciano Xodó, Auê. Fui músico do Exporta Samba, Samba São Sete. Compromisso Certo também. O Samba São Sete foi com o Ronaldinho também? Não, na verdade o Samba São Sete eu entrei no lugar do Marcão, que toca com o Aragão. Ele foi pro Aragão e saiu do Samba São Sete, eu entrei numa passagem. E na época o Merece Respeito, Samba São Sete ia gravar Merece Respeito. Fez até as bases e tudo na época e não foi pra frente. Não foi pra frente. Aí depois o Fundo de Quintal foi e gravou. Pô, que felicidade, hein? Isso. Aí... Compromisso Certo eu toquei como músico, né? Compromisso Certo é bem antigo, né? E também, antes teve também Disque Samba. Disque Samba. A gente também fez parte do Disque Samba. Pô, tocava no Nogueira. Eu cheguei a ouvir falar do Disque Samba, hein? E a música só depois, no caso, quem lançou mesmo foi o Disque Samba. É mesmo? Só depois, que é do Caetano, Claudemir Charles Bonfim. Tanto é que a música começou a tocar na rádio aqui com o Disque Samba. Aí depois, mudou para outro
o Revelação gravou, né? Uhum. Na verdade, a gente tinha um pagode no Nogueira, que é pagode do Revelação e Disque Samba. E aquele pagode... Aí tinha um grupo que fazia abertura que cantava aquela música, Deixa Acontecer Naturalmente. Uhum. E a música era a música que eram explodidas no pagode que viraram um sucesso. Caramba, que aí depois foram Isso, regravadas, pela e- Revelação. Aí tinha uma música também minha que tocava pra caramba, tocava muito bem, que era Jeitinho Gostoso Minha, com o saudoso André Rocha. Canta um pouquinho aí, por favor. Esse jeitinho, menina, me cita, me deixa louco e faz pirar a minha cabeça. Quando eu te vejo, perco o jeito e pego fogo. Aí também tinha outra que é minha com o André, que é o samba já vai começar, explode alegria no ar, o povo começa a chegar pra firmar na palma da mão. Eu quero ver sacudir, deixar a tristeza pra lá. Foi gravado pelo Fundo de Quintal. Caramba. Também foi gravado pelo Mania da Gente lá de São Paulo, rapaziada do Mania da Gente. O Mania da Gente. Muitas músicas, né? Não falei do Mania da Gente, lembrei agora. Pô, e assim, realmente essa facilidade, vamos colocar como facilidade de escrever, de falar sobre a verdade, sobre amor, que foi até mesmo o próprio Isso. Ronaldinho Craque de Samba falou que é uma fonte A gente tem- inesgotável. A gente tem 80% de música que fala de amor, 10% que fala de religiosidade, dessa coisa, Uhum. e a outra parte é da negritude, da favela, sabe como é que é? Do sofrimento, Sim. do dia a dia. Você acha E que do samba e do Partido Alto. você acha que esses são os caminhos para quem quer compor, quem quer Sim, escrever? É esse caminho. O amor é o primeiro mandamento de Deus, né? Aprendi essa com vitaminado. Meu parceiro vitaminado, alô vitaminado. Primeiro mandamento é amor, amar ao próximo, né? Então vamos nos amando, falando de amor, que é a coisa mais linda que tem. Canta também agora mais um trechinho, por favor, de Eu vou uma, cantar. de uma dessas composições que você escreveu, que você tem um amor, tem um afeto. Sim, sim. Cantar Laço de Amor, né? Foi só você chegar pra toda a dor fugir e a paz perpetuar. Um grande amor, enfim, pra gente se entregar. És minha flor mais bela, és minha primavera. O grande amor que eu sonhei pra mim, desejei ter um dia. O amor nos fez par nessa dança e veio acender a esperança. E tudo ganhou mais sentido, eu já não me sinto perdido. Agora que a felicidade nos une na mesma alegria, foi bom despertar ao teu lado, do jeito que eu tanto queria. Enquanto o sol brilhar, em cada alvorecer, ao mundo vou cantar que só amo você. Por aí vai. Só pedrada. Tem uma parada interessante dessa música, né? Na época que nós fizemos essa música, eu trabalhava no Mercadão de Madureira, numa lanchonete. E eu peguei o guardanapo e escrevi as primeiras Começou a frases escrever. dessa música. Eu tenho esse guardanapo até hoje. Caramba, que Aí, legal, de hein? vez em quando tu coloca até nos status, né? E também tinha um Merece Respeito, também tinha, mas esse eu perdi. Mas de Laço de Amor eu não perdi. Tem que emoldurar, Aí, e por incrível que pareça, o Arlindo tem uma loja ali também, né? Do Arlindo, dentro do Mercadão lá embaixo. Uhum. E aí em frente, praticamente, essa loja onde é que eu trabalhava, né? Aí eu falei, caramba, que coincidência, né? E conseguiu, nesses intervalos da vida, encontrar o Arlindo? Sim, porque Conseguiu conhecê-lo? eu tocava no Barril, Pagode do Barril. Pagode do Barril. Pagode do Arlindo, o grupo Eu que a era gente- moleque, mas eu lembro, A hein? gente fazia abertura do Pagode do Arlindo, o grupo era Produto Final na época, a gente fazia abertura do Pagode do Arlindo. Era aquele lá do Recreio, não era esse? Não, na Barra. Na Barra. Ali. Mas aí toquei, tinha os aniversários do Arlindo, do Arlindinho, da Flora, tocamos na festa da família toda. Pô, que legal, hein? Graças a Deus, aí também tinha um conceito muito bom com a família, uma família super do bem, super Sim, bacana. sim. Babi Cruz, um beijo. Foi Pô, minha família. madrinha em um dos grupos de samba que eu tive, o grupo Filhos do Pagode. Babi, Pô, família Beijo pra maravilhosa, você, família maravilhosa. A família que acolheu o grupo, a rapaziada toda nossa super bem, super bem. mas Wander, você teve essa trajetória, né? Trabalhou em alguns lugares também junto com o samba. Quando é que você conseguiu se consolidar e você falou, não, agora vai ser esse aqui que eu vou seguir? Eu acho que minha E é ida, isso? minha ida para São Paulo foi uma... Foi essa transição de ida para São Paulo? É. Quando é que foi isso? Tem 8 anos, né? 8 anos. Aí, 8 anos atrás, eu falei assim, poxa... Eu já tava querendo há mais tempo ir para São Paulo, Uhum. né?
Mas São Paulo, justamente por conta das oportunidades musicais, você se sentia muito seguro em sair do Rio de Janeiro, que é também uma grande metrópole, né? Sim, voltado sim. para Eu acho que aquela da coisa, samba. quando eu vi minha música tocando, voltando lá, quando eu vi minha música tocando na boca do povo, eu falei, poxa, esse lugar aqui É mágico! é mágico, ele é. Porque às vezes o pessoal paulistano, né? Eles amam o Rio, né? Eles amam o Rio, sim. Aí eu falo assim, eu amo São Paulo. Aí eles começam a rir, assim, eu amo São Paulo, eu amo São Paulo. Mas eu amo também o Rio de Janeiro, minha Sim, cidade. eu já fui lá algumas vezes, mas assim, parece que lá, minha opinião e olhar, eu acho que eles levam um pouco mais a sério, sabe? Com a questão de cantar ali com mais afinco, com um sentimento, né? Não, um profissionalismo também. Não querendo generalizar, falando que no Rio o pessoal seja Sim, bagunçado. não é isso. Mas eu mesmo tive que mudar algumas posturas e tal. E comecei a pensar. Mas antes de ir para São Paulo, eu já estava aqui com a cabeça. Sabe? Eu me baseei na música Merece Respeito, né? Uhum. Aí eu falei, será que eu estou respeitando, estou tratando o samba da forma que ele tem que ser tratado? Será que eu estou agindo certo? Estou indo nos lugares do jeito que tem que ser, cantando do jeito que tem que ser? Você tem que pensar nisso também, né? Porque Sim, claro. não é simplesmente você ir num lugar e cantar, sabe, de qualquer jeito, né? Você tem que saber o que você está fazendo, para onde você vai, o que você vai ir. Aí eu comecei a pensar direitinho e tal. E o lance também das parcerias, né? Eu não tenho aquela coisa, eu faço música com o Ronaldinho, sim, faço com o Rogério, mas faço com todo mundo, assim, entendeu? Faço com a galera, não tem esse preconceito que encara assim, não, eu só faço música assim e tal. Sim, sim. Nada contra também quem não... Você tá aberto a outros Isso. parceiros musicais, né? Isso, exatamente. E isso é que me encanta, porque o cara vem com uma ideia nova, com uma parceria Sim. nova, e foi isso que, sabe, foi me movimentando e eu fui para São Paulo e fui. Conseguiu se adaptar bem Me lá? adaptei, gravei meu CD lá, o nome do CD é Quem Anda com Deus, Amém, que é a faixa, né, uma faixa que fala, uma música que eu fiz com o Rogério e com o Simval Correia. Né? Canta um pouquinho. É fácil olhar para um homem e julgar, é fácil ferir, destruir, condenar, difícil aceitar tudo aquilo que não lhe convém, um simples sorriso estampado no olhar, capaz de fazer todo mundo sonhar, na vida o que a gente planta é o que a gente tem. Quem anda com Deus, amém. Quem quer ser feliz faz bem. Amor é para toda a vida. Em Deus devo confiar, que a paz sempre vai reinar. Pro homem que faz o bem. Opa! É fácil julgar. E como é que tá sendo a sua jornada lá em São Paulo, né? Pô, bem, graças a Deus. Eu tenho um projeto no Monarca, que é toda quinta, né? Resenha do Rafinha. Toda sexta, Amigos do Monarca. Aí também trabalho com o projeto Samba da Luz. Também tem um projeto Samba do Mangueira, que é uma rapaziada, a metade de São Paulo, a metade do Rio. Como eu tô. Eu tô ali, São Paulo e Rio, eu também faço parte do Samba do Mangueira. E tem o meu projeto que é Wander Carvalho e Banda, né? A gente percorre aí o Brasil. Graças a Deus, semana que vem, dia 11, temos um show lá em Lavras, com a rapaziada do grupo De Repente, Pagode do Magrão. Alô, Magrão? Estaremos lá na Olímpica de Lavras. Lavras é Minas Gerais, não é isso? Isso, Minas um abraço lá pro Magrão, pra galera toda. Wander, tem alguma coisa que você já escreveu, aliás, que você ainda não escreveu, que você gostaria de fazer? Não. Acho que não. Porque às vezes a gente até, exemplo, falando de comunidade, favela, a gente acaba falando, tem 3 músicas, aí falando de futebol tem 5. Acho que não tenho. De repente posso até ter, mas agora eu não vejo assim nada. Já tá para descobrir. Mas a gente vamos continuando falando de amor. Tá certo, onde tá dando a receita tá dando boa, sorte, né? E tem essa coisa também, tem muitas pessoas, né, que tem aquele lance, de fazer a música sozinho. Eu não consigo fazer música sozinho. Mesmo? Porque assim, imagina, futebol, você faz um gol, você vai comemorar sozinho. Porque a música, quando você faz, é um gol. Sim, entendeu? é um gol, Aí, é um gol. Parceiro, a música tá pronta. É um aquela filho, coisa, né? Não, parceiro, a música tá pronta, o que você achou? Caramba, essa foi bacana, puxa. Às vezes também, não foi não gostei não disso aí.
Wander, você falou que você fica nesse eixo Rio e São Paulo, né? De repente está indo para alguns outros lugares, como você falou de Minas Gerais. Quais são os seus futuros projetos? O que estão por vir que você pode falar? É um projeto nosso audiovisual, né? Vou gravar algumas músicas de minha autoria. De repente deve ter... Mas não vai caber, né? Vai ser umas 4, 5 horas de evento? Não, mas a gente dá um jeitinho. Né? Vai fazer Coloca um uma medley. música, pedacinho de uma, pedacinho de outra. Mas não pode faltar Laço de Amor, Testemunhas de Amor, Merece Respeito. O Meu Herói, Meu Exemplo, né? Que é a música fiz pro meu pai, pra minha mãe também, Manhara. Essas 5 aí não saem de jeito nenhum. Já estão. Wander, o que é que você pode falar para quem quer estar começando a escrever, a tocar, a cantar? O que você pode falar para essas pessoas como dica para a vida? Se dedicar, né? Estudar bastante, é muito bom estudar. Né? Eu mesmo estava fazendo agora aula de canto, né? Aí tô... Sempre é tempo, né? Eu tô um tempinho sem fazer aula, né? Eu tô aqui, poxa... faz falta, Faz falta. Né? Aquela coisa da coletividade, né? É aula em grupo, né? Eu acho que é melhor ainda, né? Aquela coisa de canto coral, aquela coisa aí vai se apresentar nos lugares. E assim, eu vou pro samba, né? Aí tem 8 horas da manhã a aula. Puxa, eu vou lá numa felicidade. Aí pessoas de outro tipo, né, de música que não é de samba, aquela mistura legal, bacana. Aí eu falei assim, poxa. Precisa se dedicar, né? Poxa, tem aí nas fábricas, na Casa de Cultura, tem aula de canto, tem aula de sopro. Sabe como é que é? Corre atrás, que nunca é demais estudar. Nunca é demais o conhecimento, né? Isso, e a rua, né, também, né? Pô, a rua, como dizia já diz o mestre Ronaldinho, craque de samba, a rua é uma faculdade que... Joga descalço. Te ensina muito, muito. Chutar o chão, perder o tampão do dedo. Os mais novos, de repente, não sabem o que é isso, não. Mas, eu sou um pouquinho velho e sei como é que é isso. Mas tem que ter isso. Tem que ter a rua, né? Tem que ter uma calosidade no pé. Voltar pra casa sem o dedo. Wander, como é que as pessoas fazem para poder te contratar, você botar aquele carvãozinho no bolso? Fala aqui para essa câmera aqui. Por favor, nosso Instagram é @WanderCarvalhoOficial. Então é só chegar lá no direct, chamar. O telefone é 11 97663 7273. 11 97663 7273. Wander Carvalho para todo o Brasil e para o mundo afora também. Que isso, por que não, né? É isso aí. Aí nós estamos preparando um audiovisual. Mas tem um outro projeto também em paralelo, né? Que é Mulheres Cantam Wander Carvalho. Pô, que legal isso, hein? E tem outro, né? Que é Wander Carvalho Convidados. Pô, tá só projeto bom, né? Aí. Quem quiser ajudar também, dá uma força nesses projetos aí. Chegar com patrocínio, vem com a gente. A hora é agora. Nunca é demais, né? Wander, quero te agradecer pela sua simpatia, por você estar disponibilizando um pouco do seu tempo para estar falando para as pessoas da sua vida profissional. Pô, mas já acabou? Já acabou, mas olha só, estamos com futuros projetos que no momento ainda não podemos falar. E para você que ainda não se tornou membro, em breve nós estaremos abrindo entrevistas exclusivas só para membros. Então, fica ligado porque é um negócio bem bacana, né? Não, é bacana, eu assisti várias lá, eu assisto. Então, fica ligado que muito em breve nós vamos estar chegando aí com exclusividade na sua casa. Mas, pois é, você que gosta do Wander, você que acompanha o trabalho dele, você que acompanha o nosso trabalho também, curtam, né, a entrevista com ele, curtam a gente, tá? Dê o seu like, quem me se segue, inscreva, sigam vocês. Por favor, e vice-versa, né? Porque nós estamos aqui por sua causa. Porque você gosta do trabalho dele. Se você não conhece agora, você já conhece. Opa. Se você acha que nunca cantou as músicas dele, você já cantou. Com certeza, de repente, você não sabia quem era o dono da música, mas agora você já sabe. Então, não se esqueça de dar uma curtida, de se inscrever, tá? Aqui no nosso canal, seguir o Wander também. E é isso, Wander. Mais uma vez te agradecer a sua disponibilidade. Eu quero uma próxima para mostrar, né? Fé em Deus, a gente vai ganhar lá o concurso da Taça das Favelas e falar de novo, pessoal, para votar, por favor.
Gol de Paz, Wander Carvalho, Rogério Santos, Simval Correia e Luiz Martins. Ajuda aí, vocês também já tem que votar lá. Já né? vamos votar. Mas olha só, independentemente de você ganhar não, que nós esperamos que você ganhe, nós vamos te chamar novamente para um outro negócio aí, né, Opa, JC? A gente, em breve você vai saber também, então vamos. fica ligado, Vamos tá? lá, vamos nessa. Wander, dá sua última autoria, né, que foi a mais recente, pra gente poder finalizar o programa. Posso ser? Aqui você quiser, quiser? fica à vontade. Que Deixa você eu ver possa cantar também, né? Porque às vezes tá ali no forno. Não. Deixa eu ver aqui. Escolhe uma Vou escolher das uma aqui. milhares e canta aí pra gente um pouquinho. Tem uma que eu fiz com minha filha, pois eu não posso deixar. Já tava passando batido. E também a minha parceira também já compõe comigo. Olha também, aí, qual é o nome dela? Vitória Carvalho. Vitória Carvalho, olha aí. Nós fizemos, né, a ideia era para falar sobre, dessa música a gente ia falar, eu ia falar do Negritude Júnior, né, mas acabou que a música virou falando Minha Negritude, né. Minha negritude é força e vem de Zambi, Aquatuni, Zumbi, Ganga, Zumba, Dandara. Minha negritude, mordaça não cala, Rainha Kelly, Nandalunda, Odara. Foi no jongo que a gente abraçou o irmão que fugiu da senzala. Capoeira rasteira passou e besouro venceu a batalha. Vem de lá dos porões, dos navios negreiros, negro forte e valente, vencedor. Dos quilombos e guetos, surge a refavela, nossa terra mãe negra tem valor. Salve nossa negritude. Salve. Obrigado, Simval Correia, obrigado, Vitória Carvalho. E é com esse recado que nós encerramos, né, mais uma entrevista, mais um programa. Então até o próximo, se Deus quiser, e toca aí. Toca aí.